Olá, aqui é o Thiago Burigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso aqui do nosso projeto Filosofia e Cosmovisão. E hoje eu quero tecer aqui com vocês alguns comentários importantíssimos sobre uma triste situação que nós diariamente nos defrontamos, não é? E eu vou passar um Reels, a gente, como sempre, vai assistir, depois eu vou comentar com vocês. Mas basicamente, então, é um Reels onde um rapaz ele dá uma oportunidade, né? Vamos colocar assim, ele dá uma oportunidade para os moradores de rua, não é? E aí ali, é claro, eles tomam a decisão deles, aí aquilo, né? Tem um monte de comentários aí já, né? Que já deve, de uma certa forma, intuir aí o resultado desse experimento, digamos assim, não é? Mas eu quero já introduzir algo que a gente vai, claro, ter oportunidade para se aprofundar muito mais para frente, mas eu já quero começar a introduzir alguns temas centrais aqui para vocês e esse Reels ele nos dá esta oportunidade, beleza? Mas antes, se você já está curtindo o projeto, se você está curtindo o conteúdo, se você é novo ou nova aqui, não interessa, é simples, já se inscreva no canal, já curta esse vídeo, ative as notificações, primeiro, para o YouTube avisar você sempre que tiver conteúdo novo por aqui, segundo, para que esse projeto cresça cada vez mais e possamos cada vez mais investir nele, trazendo novos episódios aqui para vocês, beleza? Bom, então vamos colocar aqui para rodar esse Reels e vamos entender do que se trata essa situação e depois vamos tecer alguns comentários importantes, beleza? Vamos lá. Qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Juro coloco, trabalhar pra quê? Pega aí. Sua escolha, valeu? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Corote. Ah, pode pegar, sua escolha. Valeu. Qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Corotinho, né? Ah, pega aí, pai. Aí sim. Sua escolha, valeu? Valeu, guerreiro. Aí, irmão, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Mas cara que eu quero pinga. Eu não trabalho, o governo me dá dinheiro, me dá comida, eu quero pinga. Eu tenho o salarinho do governo, 600 por mês. Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Eu trabalho pra quê? Essa posição. Ah, tá ligado, né? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Com certeza o corote com bastante teor alcoólico. Ah, tá ligado, pega aí, pai. Aí, irmão, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Eu prefiro corotinho. Corotinho eu fico mais sossegado, tranquilo, embaixo de uma sombra gostosa. Ah, e trabalho, você não curte, não? Trabalho não é comigo não, é só manjar. Ah, tá ligado, né, pai? Então é nóis. Aí, pai. Tá, beleza. A primeira coisa, né? Eu gostaria realmente de ouvir vocês antes de começar a falar. Então, eu convido você a pausar esse vídeo agora e escrever nos comentários qual que é a sua opinião sobre o que você acabou de ver. Beleza? Qual que é a sua opinião ao que você acabou de ver? Então, pausa aí e escreva nos comentários. Beleza? Bom, continuando, porque é um vídeo gravado, então, né? Não dá para esperar vocês comentarem. Então, é simples. Vamos lá. Primeiro, né? É muito triste a gente ver esse Reels. É muito triste a gente ver esse Reels, porque, primeiro, que a gente nunca pode, veja, é o primeiro convite que eu sempre quero lembrá-los, tá? Que é o seguinte, cara, não interessa se você discorda, não interessa se você concorda, não interessa se você repudia, se você despreza, papapá. Cara, são pessoas. São pessoas. E o mínimo que nós devemos ter por essas pessoas é compaixão. Pois, o que é que verdadeiramente impede de que você esteja nessa situação? Não é? O que impede de que você esteja nessa situação? Beleza, né? Então, esse é o primeiro aspecto que eu gostaria de trazer para vocês. Mas vamos lá, vamos lá. Vamos tecer agora os comentários fundamentais sobre essa situação. A primeira coisa que eu gostaria de comentar com vocês é a verdadeira falência moral brasileira, né? Porque veja, é claro, todo o conjunto da coisa nos coloca na seguinte posição. Banda de vagabundo, né? Banda de morador de rua. Você vê, olha que doido, né? O próprio comentário da pessoa que postou, que eu tenho praticamente certeza que não foi a pessoa que gravou, né? Mas é muito triste ver a falta de compromisso dos moradores de rua, né? Veja, vamos lá. O ponto central é que é o seguinte, essa mentalidade, tá? De preferir o goró, tá? De não trabalhar, enfim, né? Veja, é algo que você vai encontrar em praticamente todo lugar. Eu gostaria realmente. Porque, veja, vamos lá. A primeira coisa que nos remete é vagabundo, pá, beleza. Olha a mentalidade, tá vendo? Por isso que não sai da rua, né? Eu lembro quando, uma das, entre aspas, primeiras vezes, assim, uma vez que foi marcante pra mim, digamos, né? Foi onde eu tava. Eu tava na escola, eu trabalhava, né? E aí tinha uma mulher sentada assim na porta, né? Ela pediu uma grana e tal, beleza, eu subi. E aí daqui a pouco uma mãe de um aluno, ela foi lá e essa preguiçosa ficou o dia inteiro aqui. Ela falou assim, essa preguiçosa ficou o dia inteiro aqui, né? Agora, oferece R$ 30 pra limpar aqui a escola pra você ver se ela vem, né? Veja, por que eu tô falando isso?
Porque é importante que você primeiro, para que você consiga tentar entender as coisas, né? É realmente necessário que você comece a se questionar quantas vezes talvez você mesmo não tenha visto isso em muitos outros lugares e você mesmo age assim. Por exemplo, quantas vezes você não corote, ao invés de ser corote e bala de goma, né? Quantas vezes você mesmo não faz assim, poxa, Netflix ou trabalho, Netflix. Pornozinho ou trabalho, pornozinho, né? Ah, sofazinho ou trabalho, sofazinho. Certo? Essa é a primeira coisa que a gente precisa para ampliar nosso imaginário, digamos assim. Por quê? Porque senão a gente se fecha, tá? Se fecha numa incapacidade de analisar a questão. Veja, eu não tô nem dizendo aqui que seja até talvez mais egoísta, que se dane, porra, vou pensar nessas coisas. Veja, o que eu tô querendo que vocês pensem é o seguinte, cara, como que eu vou conseguir ler melhor as pessoas, entender melhor as questões, poder opinar sobre alguma coisa, se eu não consigo fazer o exercício mental de investigar a questão de um ponto de vista inicialmente pessoal? Porque, veja, como eu tô falando, a maioria das pessoas que falam vagabundo, não sei o que lá, papapá, veja, são pessoas que não conseguem seguir dieta, entendeu? Falta na academia o tempo inteiro, é preguiçoso, você entende? Veja, qual que é o grande ponto aqui que eu tô trazendo pra vocês? A falência moral, ela está acontecendo tanto no cara que tá falando dessa forma, que é óbvio que existe ali, tá? Eu vou falar disso, eu vou falar já, tá bom? Mas ela já está também nesse julgamento, né, totalmente irrefletido. E muitos cometem, porra. Por quê? Porque já se colocam numa posição de juiz de uma situação onde eles nunca podem ser colocados como vítimas, né? E esta é a grande e verdadeira tragédia. Por quê? Porque a partir do momento, veja, olha só, porque, vamos lá, olha um exemplo aqui. Quando este rapaz que está fazendo este convite, primeiro que assim, se aconteceu exatamente como que é, e não tem nada combinado, veja, é muito para um cara que talvez já esteja bêbado, para um cara que assim já desconfia do que vai receber, você entende? Ele não vai entender assim. O que ele fala? Vamos lá, ó. Ele fala, pai, corote ou um trabalho, não é? Qual que você escolhe, oportunidade de trabalho ou corote? Veja, o cara já tá olhando pro corote, ele nem, você entendeu? O cara talvez nem escutou que é a oportunidade de trabalho, ele olhou a caixinha ali, ele nem ligou que ele vai pegar, vai vender, porque, pô, outra coisa, que esse é o ponto também que vocês precisam começar a olhar, né? Cara, o cara vai lá, pega essa caixa de goma, beleza. Agora, se ele for tentar vender, o tanto de xingo que ele não vai tomar, fechada, ninguém vai olhar na cara dele. Você entende? Então o que acontece? Hoje, um dos piores problemas em relação a essa situação que nós vemos aí é a total ausência de compaixão. É a total ausência de um olhar que transcende aquela situação. Porque, como eu tô falando, é um olhar, veja, mais uma vez que nem essa pessoa que fez esse comentário aquela vez, dá 30 reais pra ela limpar aqui, por exemplo, né? É uma pessoa que não trabalhava. Muitas vezes o aluno, aluno não, na verdade outra pessoa, reclamava dessa mesma pessoa que era preguiçosa. Você entende? E mais uma vez, o que eu tô querendo colocar aqui então pra vocês? Eu tô querendo colocar pra vocês que a análise moral das questões, ela precisa transcender o imediato. Porque se ela não transcende o imediato, a gente se fecha num julgamento injusto e nos transformamos em pessoas as quais nós mesmos estamos julgando. Então eu vou lá e falo da falência moral, que eu não estou negando, eu vou falar já, eu não estou negando, né, do pensamento péssimo que os caras têm. Não estou falando disso. Agora o que eu estou querendo dizer é o seguinte, quem é você para apontar o dedo mesmo, entende? Né? Outro aspecto, por exemplo, poxa, o próprio sofrimento dos caras. Quantas vezes você mesmo, porque você foi lá, tomou uma bota, você foi lá e, sei lá, não conseguiu o aumento que você queria, né? Ou tá estressado, ou tá puto, você vai lá e encharca, pô. Você vai lá e bebe e que se dane, né? Veja, dependendo do momento do dia, se alguém virar pra você e falar a mesma coisa, pô, uma oportunidade de trabalho ou uma cervejinha, você vai, cervejinha, pô, foda-se o trabalho. Você entende? O que eu tô querendo colocar aqui pra vocês? Veja, o que eu tô querendo colocar pra vocês é que a falência moral brasileira, ela transcende esta situação imediata que a gente testemunha agora. E se nós não formos capazes de transcender isso pessoalmente, a gente nunca vai conseguir fazer parte de uma solução que seja. Nem na nossa vida pessoal, nem com as pessoas ao nosso redor, porque isso é importante. Cara, olha, veja, imagine que você seja a pessoa que consegue ter numa roda onde tá todo mundo mandando os caras a merda, você seja a pessoa que fala, não, ô, calma aí, porra. E você que bebeu aquele dia, você que isso, aquilo. Ô, então calma aí. Talvez assim,
seja justamente o empurrão que certas pessoas precisem para olhar com mais compaixão para a realidade. Você entende? Porque veja, olha como... Por isso que eu tô querendo trazer para vocês como o jeitinho brasileiro ele é foda. Se vocês reassistirem, né? Tem uma hora que ele fala... quando os caras falam assim do Corote, ele meio que parabeniza os caras. Vamos lá, vamos ver de novo, Pega aí. Você escolha, valeu? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Corote. Ah, pode pegar, você escolha. Valeu. Qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Corotinho, né? Ah, pega aí, pai. Aí sim. Sua escolha, valeu? Valeu, guerreiro. Aí, irmão, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Mas cara, que eu quero pinga. Eu não trabalho, o governo me dá dinheiro, me dá comida, eu quero pinga. Eu já tenho o salário do governo, 600 por mês. Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Eu vou trabalhar pra quê? Essa posição. Ah, tá ligado, né? Aí, pai, qual que você escolhe? Oportunidade de trabalho ou corote? Com certeza o corote com bastante teor alcoólico. Ah, tá ligado, pega aí, pai. Aí, irmão, qual... Você entende? Esse é o... tá ligado? Então, você vê, o que eu tô querendo colocar aqui pra vocês? Veja, mais uma vez, há também esse espírito malandro, né, de fato, assim, né? Tem um outro risco que eu vou analisar em breve com vocês aqui, que a gente vai até se aprofundar nesse tema, mas veja, na gente já uma espécie de... parece que a pessoa que faz a malandragem, ela é mais esperta. Você entende? Então a gente meio que valoriza isso, né? Você vai falar com o mendigo que, por exemplo, ele vai lá, o morador de rua tá lá falando um monte de asneira, aí os mais jovens estão lá valorizando, estão lá, né, de certa forma, incentivando aquilo, tal. Então o que eu tô querendo colocar para vocês? Já existe na gente, de pano de fundo, né, esse espírito da malandragem que justamente nos cega para esse julgamento e faz com que a gente, mais uma vez, olhe e por exemplo, é como eu tô colocando aqui, se você for ler os comentários dessa publicação, todos, ou 99% deles, estão para julgar. O próprio Tito, muito triste ver a falta de compromisso. Veja, os caras, você acha que o cara tá... ele consegue fazer essa análise? É isso que eu gostaria que vocês entendessem. Veja, agora vamos lá. Beleza, vamos lá. Então, eu acho que já conseguimos entrar aqui, né? Vamos então agora para a análise do segundo aspecto, que seriam os problemas sociais. Veja, quando nós nos deparamos, né, com... Por exemplo, você vai falar com um cara de esquerda, papapá, o que ele vai falar? Ele vai falar justamente que o governo tem que ajudar, papapá. Veja, mas tem um testemunho aí. O cara falou, pô, o governo já me dá comida, já me dá, né, uma graninha, pô, quero goró, porque o corona não me dá, né? Então o que acontece? Veja, não dá, porque um outro aspecto também que estaria, então isso é resultado da falta de distribuição de renda, sei lá, né? Mas veja, o que eu gostaria que vocês analisassem, não que essas teorias são de todas falsas, mas veja, esse é o grande problema, eu já falei isso em episódios anteriores, que é a absolutização de um aspecto. Então, por exemplo, isso aqui é desigualdade, né? E só. Cara, não necessariamente. Por quê? Porque muitas vezes o que acontece é o seguinte, sei lá, o cara foi lá, perdeu a esposa, o cara lá vai lá, trai a esposa, perdeu a família, ninguém quer olhar na cara dele, ele se joga nas drogas e ponto. Né? Ou seja, por isso que eu tô falando que esse primeiro aspecto da falência moral, se a gente não tem essa clareza maior, se a gente não bate um olho de um ponto de vista pessoal, a gente se perde nisso. Porque a gente começa sempre a analisar os problemas sociais com dois aspectos, assim, que pra mim são... Pra mim não, né? Parece que eu tô falando tudo da minha cabeça, né? Não, cara, mais uma vez, eu tô assentado numa série de outros conhecimentos, né? Que hora ou outra eu vou referenciando aqui com vocês. Mas veja, dois aspectos que são fundamentais. Um é a ausência de responsabilidade sobre a coisa, como por exemplo, o governo resolve, né? Aí você vai ver, por exemplo, muitos hipócritas falando, não, mas eu voto nesse governo porque esse governo ajuda. E não ajuda porra nenhuma. Mas o cara se sente bem fazendo isso. Porque daí ele não precisa fazer mais nada, entendeu? Tem até um psiquiatra onde ele fala justamente disso, né? Que um dos graves problemas da esquerda é justamente esse. É retirar de si a responsabilidade pessoal sobre, por exemplo, uma esmola que você pode dar, né? Para atribuir a uma outra entidade, né, para que ela resolva o problema. E é isso aí, cara. Minha tarefa é ir lá, votar e acabou. Agora o problema é no governo, né? Que o governo ama isso, porque é óbvio, né? Quanto mais a gente leva a responsabilidade para eles, mais eles controlam a gente, né? Porque é mais, né, direitos, leis e tal, né? Direitos, né? Então veja, o que acontece é o seguinte. Nós não podemos olhar, então, primeiro por este aspecto,
tá? De certa forma, da ausência de responsabilidade quando a gente vai encarar um problema social. E também um outro aspecto é, mais uma vez, é a absolutização, ignorando que cada história, cara, felizmente ou infelizmente, vai ter, né, um desfecho que independe de uma solução global social. Então, por isso, veja, você vê, né? Alguém, por exemplo, de esquerda, poderia ler muito triste ver a falta de compromisso dos moradores. E apontar com razão que é, no mínimo, um comentário inapropriado. Porque assim, cara, como que você consegue julgar que é falta de compromisso? Você não sabe se o cara tá bêbado. Veja, se você tivesse bêbado e eu fizesse a mesma oferta pra você, o que você falaria? Dá um goró, que se for do trabalho. E aí? Mas isso não significa que no dia seguinte você... Beleza, concordo. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, cara, você não sabe se o cara tá ali bêbado. Você não sabe se o cara ali tá... Você entende? Outro aspecto é, o cara tá lá, sendo mais uma vez, tá sujo, tá chincalhado. É difícil de o cara conseguir vislumbrar sair daquela situação. Não é? Que aí, veja, mais uma vez, não é solucionável como se, por exemplo, o problema fosse... Veja, a gente pode olhar desses dois aspectos, né? Inclusive, esse Reels, ele convida a gente para, de certa forma, se afunilar em duas possibilidades. Uma é, a falta de oportunidade foi a que causou isso. Por exemplo, um cara de esquerda pode falar isso. Tá vendo? A falta de oportunidade, porque se ele tivesse um emprego, pá. Não é? Aí o cara de direita, por exemplo, ele pode falar, tá vendo? Ó, eu dei uma oportunidade pro cara, e o cara foi lá e não ouviu, pá. Cara, mais uma vez, é tratar o ser humano como se ele fosse um cachorro determinado pela sua raça, pô. Como se ele fosse agir sempre daquele modo. E não é assim. E é esse o grande convite que primeiro eu fiz pra vocês. Primeiro é o seguinte, cara, olha pra sua vida. Você consegue se controlar e agir da melhor forma em tudo que você se propõe a fazer? Não, então beleza. Então pronto. Então você já tem que olhar pro cara. Mais uma vez, ali são 6 pessoas. Cara, são 6 possibilidades diferentes. 6 possibilidades diferentes. Que infelizmente, claro, caem todas ali. Mas veja, esse é o grande problema. O próprio Viktor Frankl, tudo bem que ele chega numa conclusão um pouco, não sei, não é o melhor exemplo para esse nosso olhar aqui, né? Mas veja, aliás, eu acho que estou me confundindo, acho que foi Freud, se eu não me engano, que traz isso, que é o seguinte, nas piores situações, né, o homem ele vai se animalizar. Se eu não me engano, é Freud que comenta isso. Então, nas piores situações, o homem ele vai se animalizar, né? Que é o que a gente, claro, vê com tranquilidade. Por exemplo, essas pessoas, de fato, né, elas estão, veja, animais, veja, quando a gente fala se animalizar, não é porque elas viraram bichos, né? Elas são animais. Né? Não. É porque, veja, o que a gente tem junto com o animal? São os prazeres baixos mesmo, né? O que o animal faz que a gente também faz? Sexo, come, dorme, não é? E aí, veja, quando nós nos rebaixamos para isso, tá bom? De uma certa forma, nós estamos nos animalizando, porque nós perdemos a capacidade de transcender, que é uma capacidade propriamente humana, que vai estar assentada na razão. Por isso que, veja, só um parênteses aqui, por isso que é tão importante olha, veja, a maioria das conversas que você se mete a fazer, ou as discussões que você se mete, elas são praticamente impossíveis de serem feitas sem uma base antropológica por trás. Não é sem uma base, porque todos nós, de uma certa forma, intuímos uma base antropológica. Mas o ponto é, sem saber qual que é a base antropológica comum na qual nós estamos assentados. Sem saber isso, veja, eu tenho uma visão do ser humano, você tem uma visão diferente do ser humano, veja, a coisa não vai bater, né? Mas vamos lá, então Freud dizia isso. E Viktor Frankl fala que não. Por quê? Porque ele estava num campo de concentração, que é uma das piores, eu não consigo pelo menos imaginar uma situação pior de degradação humana, não é? E lá ele via pessoas... como o próprio São Maximiliano Kolbe, né, de fato, quase que se divinizarem pelas suas decisões, pelas suas escolhas e pela sua força. E aí a gente, claro, poderia se aprofundar nisso, mas não é o objetivo agora, né? Mas o que eu quero colocar aqui para vocês é justamente este aspecto, onde ali nós não estamos lidando com problemas sociais, onde cabe a gente julgar de um aspecto geral. Claro que a gente pode, numa conversa, eu entendo, não vou também ser aqui, né? Não pode falar dessa forma, você sempre não posso julgar. Eu até gravei uma aula, inclusive, para o outro projeto, né, para a COB, onde eu explico exatamente essa questão. Veja, a sinceridade, ela tem que estar no seu discurso. Então, veja, eu tô lá falando uma coisa que eu acho realmente, né? Só que o problema ela também, e ela, na verdade, precisa estar na sua percepção.
Então, por exemplo, quando eu começo já a formular vagabundo, papapá, não quero nem saber, é isso aí, tá vendo? Por isso que tá na rua. O que acontece? Cara, eu imediatamente estou traindo a minha percepção humana da coisa. Porque eu tô julgando de fato como um animal ali. Eu tô julgando como se fosse, assim, realmente um bicho que, ó, tá vendo? O bicho ele age assim mesmo. Né? Eu tô tirando qualquer capacidade, qualquer esperança de que esse ser humano ele possa se humanizar novamente. E esse é o grave problema que acontece, inclusive quando você vai lá e dá uma esmola, ou quando você vai lá e nega. Né? É claro, não tô falando que você vai ter que dar pra todo mundo, que você vai ter que levar pra casa. Lógico que eu não tô falando isso, né? O que eu tô falando é o seguinte, cara. Muitas vezes é isso que acontece. É isso que acontece. Cara, e a gente. E aí entra o terceiro aspecto, que é até pra eu, de uma certa forma, concluir, que é o seguinte: é o aspecto da liberdade. É o aspecto da liberdade. Mas veja, a liberdade humana. Você veja, para cada um desses aspectos a gente poderia ficar horas falando aqui, né? Infelizmente o YouTube não permite isso. E também a gente precisa organizar melhor, né? Mas veja, o ponto central é o seguinte: a liberdade humana, que é o que todos nós temos. Por exemplo, eles têm liberdade de sair dessa situação? Eles têm, porque a gente pode olhar assim, nada impede-os de, né? Então, por exemplo, nada impede do cara, sei lá, ir pro abrigo, tomar um banho, pegar uma roupa melhor, papapá, e no dia seguinte ele tomar uma decisão diferente. Nada impede? Nada impede, né? Assim, materialmente falando, digamos, né? Mas veja, o grande problema, que é o que, e aí você vê como tudo se conecta de uma certa forma, o grande problema é o seguinte: a liberdade, ela não é tão simples assim a partir do momento que nós não temos muitas das ferramentas interiores para tal. Você entende? Por exemplo, ó, quando você chama alguém de burro porque tal pessoa é manipulada a votar num político ladrão. Beleza? O que acontece é o seguinte: a primeira coisa que você pensa é: ah, que burro, que idiota, que ignorante, eu odeio você, o país tá uma merda por causa disso e papapá. O ponto é, cara, o que essa pessoa sabe para que ela tome uma posição diferente? Esse é o aspecto. É o aspecto inicial. Por exemplo, quando você se coloca, que nem eu sou professor, se eu ignoro tudo que eu tô falando aqui pra vocês, o meu trabalho, ele é estéril. Ele é estéril. Porque ele não vai ter nenhum retorno, não vai ter ele não vai ter eco, né? Por quê? Porque, mais uma vez, veja, eu tô lá agindo de uma forma imoral, por exemplo. Então, eu sou imoral, como que eu vou ajudar as pessoas a serem morais? Né? Eu sou reducionista, porque eu olho todos os problemas sociais de modo, mais uma vez, isento da minha responsabilidade e absolutizando alguma coisa específica. Não é? E o terceiro é a liberdade no seguinte sentido, veja, eu olho pra você, e quando eu vejo você agindo de determinada forma, a primeira coisa que eu preciso saber é o seguinte: quais são as condições para que essa pessoa verdadeiramente seja livre? E aí, esse é o aspecto que quando eu olho, eu não consigo enxergar, cara. Por que eu não consigo enxergar? Primeiro porque eu não tenho eu não sei por que esses caras foram parar ali. Você entende? Mas mais uma vez, veja, como que eu posso atribuir falta de compromisso para um cara que, mais uma vez, eu não sei se ele tá chapado, eu não sei se ele tá drogado, eu não sei... Cara, veja, esse é o grande problema. Imagine, se coloque na seguinte posição. Você é uma pessoa que todo mundo ignora, você tá fedendo, você tá sujo, você não tem para onde ir... Você, ó, veja, tá escurecendo, vai vir uma friaca, beleza? Você vai passar frio, você não tem para onde ir, tá? Aí, quando a noite chega... Talvez você pense em todo a tristeza que você teve que viver. Porque veja, essas pessoas, elas são, vamos dizer assim, velhas já. É claro que pode ser que algumas delas tenham, sei lá, 30 e poucos anos e tenham uma aparência um pouco mais velha pelo sofrimento delas. Mas veja, elas têm 30 e poucos anos de vida, porra. Isso é um terço da vida da pessoa. Né? Você entende? Quantas coisas essa pessoa não passou, quantos demônios talvez não venham na cabeça dela. E a única coisa que ela quer, lógico que ela quer essa porra desse corote pra ela se anestesiar. Você faria diferente? Você não toma remedinho pra dormir, pô? Você não toma remedinho pro seu coração parar de palpitar? Você então é livre? Veja, mais uma vez, por que eu tô colocando aqui isso pra vocês? Porque este Reels, ele é triste. Muito triste. E a primeira coisa que nós temos, e eu quero falar disso nos próximos estudos de caso, é o seguinte: por essa idolatria da política do dia a dia, nós perdemos a capacidade de olhar essa coisa pelo que ela é. Pelo que ela de fato representa.
Imediatamente a gente vai falar de determinado político, a gente vai falar de determinado programa social, então a esquerda vai tomar para si essa, né, como uma oportunidade de se eleger, o direito é de xingar quem tá eleito, e assim vai, né? E aí a gente esquece que na verdade ali são 6, 7 vidas que estão passando, e que provavelmente se nós passássemos por essas pessoas, nós não faríamos nada. E alimentaríamos a merda de vida que eles vivem. Ignorando-os, tratando-os mal, porque a gente talvez não quer que encoste na gente, porque fede, porque a gente não sabe se eles vão fazer alguma coisa contra nós, e de fato são todos pensamentos genuínos, eu não tô julgando, eu não tô falando pra você a partir de amanhã sair da sua casa abraçando mendigo, não tô falando isso. Eu estou falando para que você aprenda a acalmar-se e tomar uma decisão pessoal. Pois, concluindo toda esta análise, se você é o pateta que olha pra isso aqui e simplesmente já começa a julgar, você também não é livre. Assim como eles quando olham o corote. A única diferença é o objeto que te ilude. Que é o quê? A política do dia a dia que te dá um pseudo-poder para que você se ache melhor do que os outros e com isso use de porrete o pouco que você acha que sabe. Se você gostou deste estudo de caso, entendeu e melhor ainda, né? Tem algo para contribuir? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre isso, sobre o que nós conversamos. Se inscreva no canal, dê o seu like e ative as notificações, pois eu te vejo no próximo estudo de caso. Grande abraço e até a próxima.